Olá, meus caros, tudo bom? Tudo jóia? E nesse vídeo, como eu combinei com vocês, eu vou mostrar como nós fazemos o cálculo da média, da mediana e do desvio padrão utilizando o Excel. Aqui no caso eu estou usando a versão online do Excel, tá? Um aplicativo para Android. Essa versão online também tem uma versão para navegador de computador. E nós temos acesso a essa versão com o nosso e-mail institucional, que é o e-mail aí que vocês utilizam para acessar o Teams, para ver as aulas aí no dia a dia, inclusive a senha também é a mesma, tá? Então vocês podem baixar o aplicativo aí nos seus celulares ou acessar o Excel a partir do navegador aí do seu computador. Para fazer as atividades que nós iremos fazer, vocês não precisam ter o Excel instalado aí no computador de vocês, tá? Vocês podem usar a versão online, que ela já cumpre aí com o nosso combinado, tá? A diferença entre a versão online para celular e a versão online para navegador é muito pouca, tá? Eu não vi muita diferença entre um e outro ali. Que difere de um para outro, não vai atrapalhar na nossa proposta, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vamos calcular então a média, a mediana e o desvio padrão. Vamos começar aqui pela média. Então, para calcular a média, nós vamos utilizar uma função chamada média. Então, para digitar a função, nós colocamos aqui o sinal de igual. A função, o nome dela é em maiúsculo. E aqui tem, média. Conforme a gente vai digitando, já vai aparecendo aqui as sugestões do próprio Excel, né? Selecionamos aqui média e colocamos o conjunto de valores que nós queremos calcular a média. No caso aí, o meu conjunto de valores ele está na coluna A e vai da célula 1 até a célula 100. Então eu quero calcular a média dos valores que estão entre a célula A1 e a célula A100. Então eu coloco aqui A1, dois pontos, A100. Esses dois pontos aí a gente pode traduzir como até, né? Então de A1 até A100. E aí damos aqui um Enter. E ele calcula a média aí pra gente. 6,0294. A mediana. Como que nós calculamos a mediana? Também, mesma coisa. Selecionamos a célula que nós queremos colocar aí o valor. Igual, para dar entrada aí na função. E aí, mede. Retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números. Selecionamos e mesma coisa, eu quero saber a mediana dos valores que estão entre as células A1 e A100. Então, A1, dois pontos, A100. Dou Enter e ele me retorna aí a mediana, 6,105. E o desvio padrão, mesma coisa, selecionamos a célula na qual nós queremos colocar o resultado da fórmula. Isso daí vai ser igual para dar entrada na função. E aqui, eu quero mostrar um negócio para vocês. Vou escrever aqui, DESV. Tem um monte de desvio padrão aqui. Qual que eu vou usar, né? Olha, se tiver dúvida sobre qual vocês podem usar, é só vocês clicarem aqui na função que ele te dá uma descrição da função. Então, ele fala, retorna a média dos desvios absolutos dos pontos de dados a partir de sua média. Os argumentos podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm um número, né? Aqui, desvipad, esse aqui. Essa função está disponível para compatibilidade com o Excel 2007 e anterior. Estima o desvio padrão com base em uma amostra. Aqui, desvipad A, calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Desvipad P, o desvio padrão com base na população. Desvipad A sem o ponto.
Estimo o desvio padrão com base em uma amostra, incluindo valores lógicos. Então aqui entra o falso e verdadeiro, né? E assim vai, gente. Vocês podem ver que essas duas funções aqui, ó, desvpad e desvpad.a, elas calculam exatamente a mesma coisa, que é o desvio padrão da amostra. Mas qual que é a diferença entre elas? Essa desvpad, ela é uma função que só está aqui por compatibilidade, né? Porque como aqui é online, né, a pessoa pode baixar no computador para, sei lá, acessar ali de um computador, baixar a planilha e abrir com o Excel do próprio computador, né, que já tem mais funções, né, já algo mais robusto, mais completo. E a versão do computador não ser compatível com a fórmula que ela usou no online. Então o online tem esse monte de fórmula igual, como compatibilidade da função que você está digitando e da versão do Excel que você vai usar no computador. Aqui no nosso caso eu vou usar a mais moderna, que é a desvpad.a. E aí, mesma coisa, quero calcular o desvio padrão da amostra entre A1 e A100. Vocês podem ver que assim que eu termino de digitar, já realça aqui, ó, a coluna que contém os valores que eu digitei ali. Dou Enter e tenho aí o desvio padrão de 0,61 aproximadamente. Beleza, meus caros? E como que esses dados eles foram gerados, né? Eu utilizei aqui uma formulazinha, né? Então, a gente tem aqui, né, qual foi a fórmula que eu utilizei ali? 6 mais 0,01 vezes aleatório entre menos 10 e 10. Então, foi essa fórmula que eu utilizei para produzir os valores que estão na coluna A. Tá? Então, o 6 foi a minha base e a partir dele eu fiz variar ali, no caso não entre menos 10 e 10, perdão, entre menos 100 e 100, né? Então eu peguei o 6, que é o meu valor base ali, e fiz variar ao redor dele, né, uma unidade para cima, uma unidade para baixo, variando ali na casa ali dos centavos, né, porque isso daqui foi baseado ali no nosso exemplo da sala de aula, que era o preço da gasolina, né. Então a gente fez variar ali nos décimos, de um para cima e um para baixo. Mas por que não deu exatamente 6 a média, então? Porque essa função, ela produz valores aleatórios, né? Então eu não tenho controle de quantos valores acima de 6 e de quantos valores abaixo de 6 eu vou obter, né? Porque isso daí é definido aleatoriamente. Mas, nós podemos ver que se aproximou bastante aqui, né? Deu 6,0294, que é um valor muito apreciável, né? E pelo mesmo motivo, o desvio padrão ele tinha que ter dado mais ou menos 1, porque está variando entre 5, né, que é 6 menos 1, e 7, que é 6 mais 1. Mas como esses valores aqui eles são definidos aleatoriamente, então eu não tenho exatamente a mesma quantidade de valores acima de 6 e abaixo de 6. Da mesma forma, eu não tenho uma distribuição uniforme desses valores, né, entre 5 e 7, isso daí acaba puxando também o desvio padrão um pouco para longe do que a gente esperava, tá bom? Mas é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, podem mandar mensagem e nos vemos na próxima aula.